Noite, pessoal. Glórias a Deus, aleluia. Que essa live de hoje, nesse horário, venha trazer um divisor de águas na vida de vocês, assim como na minha também, em nome do Senhor Jesus. Boa noite, a paz de Cristo a todos nesse momento. Rosilene Caruba, boa noite, minha filha. Paz, Deus abençoe. Alan Lopes, Deus abençoe, meu filho. Já chegou em casa, né? A paz de Cristo, Deus abençoe. Boa noite, pessoal. Elinho também acabou de chegar. Simone Solange. Tá sumida, moça. Júlia Carvalho, a paz. Boa noite. Raquel. Patrese, boa noite. A paz. Elane Lopes e Dijane Costa. Boa noite, Dijane. Deus abençoe. Franciele, Fernandinho. Boa noite, Marcos. A paz, meu filho. Paloma Solange, Anderson Gonçalves. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite a todos, pessoal. Que esse encontro profético, essa live poderosa em Deus, tá? Venha mais uma vez reanimar a tua fé, tá? E abençoar as nossas vidas, amém? Reanimar a sua fé e abençoar as nossas vidas, em nome de Jesus. E você sabia que você é mais forte do que você imagina? Você sabia que você é mais forte do que você se enxerga? Você tem sido muito forte, mulher. Você tem sido muito forte, homem. Em ter suportado e ainda está suportando tantas coisas aí na sua vida. Deus, ele me traz, pessoal, nessa live de hoje, para falar para alguém, tá? Que ele vai silenciar julgamentos ao teu respeito, tá? Deus, ele vai silenciar, presta bem atenção em nome de Jesus, tá? Julgamentos alheios. Tem pessoas que estão agora aqui nessa live que você tem engolido a seco coisas aí na sua vida, sabe? Você tem aturado, tem suportado coisas que nem você imaginaria que um dia você fosse aguentar. Oi, Paola. Boa noite, minha filha. Sabe, Jéssica? Tem pessoas que estão aqui nessa live, sabe, gente, que só você e Deus sabe o que você passa, o que você suporta. Você olha para a sua vida e você fala, meu Deus, como é que eu consigo aguentar isso? Como é que eu consigo assistir isso? Como é que eu estou aguentando? Tem alguém aqui, presta bem atenção, tá? Mas Deus manda eu falar para você que quem ri por último ri melhor. Quem ri por último ri melhor. E em nome de Jesus, tá? Coisas aí na sua vida que já não tem mais condição de continuar acontecendo, Deus, ele é poderoso para modificar e para ele alterar ao seu respeito. Para ele modificar, ele é poderoso para ele modificar e alterar aí ao seu respeito. Presta atenção. O nosso Deus, pessoal, ele continua mudando decreto. Ele continua mudando sentença. E ele me traz nessa live aqui para falar para alguém que ele vai mudar decreto. Ele vai mudar a sentença de histórias de pessoas aqui. Ele pode fazer, tá, pessoal? Ele pode reduzir o tempo da sua espera. Creia nisso que está sendo falado. Eu já falei para vocês
Eu não me colocaria para fazer live se eu não acreditasse naquilo que eu falo. Eu não faria isso. Eu não sei os outros. Dos outros eu não boto minha mão no fogo, não falo pelos outros, eu falo por mim. E eu não estaria aqui. Eu estou na igreja, né? Acabou um culto tão abençoado, onde eu acredito que as pessoas saíram aqui abençoadas. Gente, eu não subo no altar de Deus para que nada aconteça na vida das pessoas. Se não acontecer nada na vida dos outros, não será por mim a culpa. Porque a minha parte eu procuro fazer. Apóstola, por que você está falando isso? Porque Deus está falando que Ele tem visto você fazer a sua parte. Ele tem visto você fazer a sua parte. A sua contribuição nessa construção da sua história aí, tá? Tem sido favorável e admirável diante de Deus. Mas eu não sei quem é a pessoa que está na live, e Deus, Ele me fala que você tem sido, é muito julgamento em cima de você. Você está sendo muito julgada. E sabe, isso tem hora, isso desanima a sua fé. Tem uma pessoa que está nessa live e você esperava que você tivesse mais apoio depois que você começou a se aproximar mais de Jesus. Mas é o contrário que está acontecendo. Eu vejo aqui como se fossem pessoas com pedras nas mãos. Eu vejo pessoas como se fossem com pedras nas mãos para te apedrejar, sabe? Para te paralisar, para te ferir. Deus me fala de muito julgamento. Você tem tentado seguir com a sua fé, você tem tentado, presta bem atenção, você tem tentado caminhar, porque não é fácil, pessoal. Servir a Jesus da maneira que Deus Ele quer, né? E não da maneira em que a gente quer fazer, mas da maneira de Deus, muitas das vezes não será tão fácil. A nossa carne vai gritar, né? A gente vai ter vontade de fazer coisas que a gente sabe que não é da vontade de Deus, mas eu vejo pessoas que estão aqui nessa live, que você tem se esforçado para não fazer mais tanto a sua vontade, mas fazer a vontade de Deus. Só que ao invés de pessoas, sabe, te ajudarem nisso, as pessoas te julgam. Te julgam, presta bem atenção. Te julgam além daquilo que você pode fazer. Te julgam além daquilo que você pode ser. Te julgam. Eu tenho um hábito de falar, né, pessoal, que quem sabe da quentura da panela, quem sabe da quentura da panela é quem mexe nela. Quem sabe da quentura da panela é quem está mexendo com a panela. Entendeu? Só que eu vejo pessoas que estão aqui nessa live e Deus manda eu falar, Deus manda eu entregar, presta atenção, tá? Que Ele vai silenciar a boca de alguém. Eu vejo pessoas zombando, eu vejo pessoas discordando, eu vejo pessoas julgando, tá entendendo? E você olhando para todo aquele julgamento e você dizendo, Deus não muda a minha sorte. Eu vejo alguém que está aqui, nesta live e você tem falado, pedido tanto a Deus e falado, Senhor, muda a minha sorte, muda o meu destino, muda, Senhor, o meu decreto. Tem alguém que está aqui nesta live, sabe? E verdadeiramente é só Deus por você. Verdadeiramente é só Deus pela sua vida. A palavra do Senhor, pessoal, ela vai nos dizer sobre uma mulher, e essa mulher, ela
ela era muito caluniada, ela era muito perseguida. Mas ela também procurava, né, a perseguição que ela recebia. Ela fazia por onde, né? E aí tem aquele ditado que diz que quem procura, que procura acha. Então, essa mulher, ela, opa, quase que eu deixei o telefone cair. Essa mulher, ela, ela tinha uma vida que as pessoas quando olhavam para ela diziam o seguinte, né? Ela não é digna, né, da minha confiança, ela não é digna da minha presença, ela não é digna nem de Deus. Havia um decreto sobre a vida de uma mulher, e o decreto que havia sobre a vida daquela mulher não mudava a sorte dela. O decreto que havia sobre a vida dela era um decreto de infelicidade. Ela era uma mulher que ela aparentava ser feliz, mas ela não era feliz. Ela era uma mulher, pessoal, que ela aparentava para os outros uma coisa que ela não sentia. A vida dela era uma mentira. A vida dela era uma enganação, uma farsa. Mas ela se mantinha, né, naquela posição para demonstrar para os outros, né, o que não era verdade. Depois de tudo terminado, né, ela olhava para si e via, né, na própria vida dela a infelicidade que morava dentro dela. Havia como se fosse, pessoal, um decreto sobre a vida daquela mulher que predestinava a ela ser uma pessoa infeliz. Havia como se fosse um decreto sobre a vida daquela mulher, pessoal, que sabe, que parecia que era tipo uma coisa do destino, uma coisa, sabe, que tipo assim, você nasceu para ser assim e vai morrer assim. E ela já estava se acostumando e acreditando que verdadeiramente, né, aquilo ali essa era a realidade dela e ela teria que conviver para o resto da vida com aquela realidade. Deixa eu falar uma coisa para alguém aqui. Eu sempre falo, pessoal, que a nossa realidade não tem nada a ver com a promessa de Deus. A nossa realidade é aquilo que a gente vive, é aquilo que a gente passa e é aquilo que a gente vê. Mas a nossa realidade nada tem a ver, pessoal, com a promessa que Deus ele tem para a nossa vida. A realidade da vida daquela mulher, ela era ela ser uma mulher sem futuro. Ela era uma mulher sem futuro. E o pior disso tudo, que além de ela ser uma mulher sem futuro, tá entendendo? Ela era uma pessoa 24 horas julgada. 24 horas aquela mulher ali, ela era julgada. E as pessoas que julgavam a ela, tá? Elas não se preocupavam de querer melhoria para a vida daquela mulher. Não, o julgamento era para destruir e arrasar de verdade a vida daquela mulher. Apóstola, e essa palavra, pessoal, é para alguém que está me assistindo agora, que você sofre muito com julgamento. Pessoas que olham para você e te julgam o tempo todo. Eu sei que vai ter gente que vai falar, eu não estou nem aí para julgamento, apóstolo. Eu sei que vai ter pessoas que vão falar, apóstolo, eu não me preocupo com julgamento. Graças a Deus por isso. Mas presta atenção. Eu estou falando com pessoas que estão aqui e você não suporta mais isso. E você, sabe, até percebe que essa quantidade de julgamento que você recebe, isso acaba atrasando, de uma certa maneira, a sua vida. A palavra de Deus fala, pessoal, presta bem atenção, que Raabe,
As pessoas quando olhavam para Raabe, elas julgavam Raabe. As pessoas quando olhavam Raabe, né, riam de Raabe. As pessoas olhavam para Raabe, as pessoas julgavam Raabe, riam de Raabe, tá entendendo? Mas quem no final da história toda, quem riu por último, riu melhor. As pessoas olhavam para Raabe e diziam: mulher sem futuro, né? Mulher fadada ao fracasso, né? Mulher sem estrutura familiar, mulher de pouca fé, mulher maldita. Eram essas palavras que saíam da boca das pessoas. Diziam que Raabe era uma maldita, diziam que Raabe era uma pessoa fracassada, sem futuro, sem estrutura financeira, nem tampouco familiar, que era uma pessoa totalmente, sabe, pessoal, sem qualificação nenhuma de receber nada de ninguém e nem tampouco de Deus. Mas enganou-se todas aquelas pessoas que pensaram isso a respeito daquela mulher. Raabe, ela era uma mulher que ela não era feliz, mas ela não demonstrava a infelicidade dela. Quando ela estava com ela e ela mesma, sozinha, ela enxergava que ela não estava conseguindo construir nada para um futuro feliz. Quando ela estava com ela mesma, ela não conseguia, quando ela estava com ela mesma, ela enxergava a vida dela de verdade como verdadeiramente era. E ela via que ela já não tinha marido, ela via que ela não tinha mais filho, que ela não tinha filhos, que ela não tinha marido. E ela estava envelhecendo. E as coisas, tá entendendo? Estavam passando. Sabe, tem alguém que está aqui nessa live, você fala: meu Deus, as horas, os dias passam, mas as coisas na minha vida não mudam. Ela via homens entrando e saindo da vida dela. Isso aqui é forte, é pesado, né? Mas eu vou falar. Ela via homens, pessoal, que entravam e saíam da vida dela. Tinha mudança de troca de homens, mas a vida dela não mudava. Trocava de homem, mas não trocava de vida. Tá entendendo esse negócio aqui, pessoal? Tá pesado, mas eu tenho que falar como Deus quer que eu entregue, e eu vou falar. Então ela começou a cair em si e ver que o futuro dela, tá entendendo? O futuro dela estava vazio. O futuro dela estava incerto. O futuro de Raabe, aos olhos dela, estava incerto, porque ela estava plantando aquilo ali. Tem alguém que está aqui nesta live, e você, quando olha para o seu futuro, por mais que você ouça Deus falar com você nas lives, mas você fala: apóstola, eu gosto das lives da senhora, eu gosto do jeito que a senhora, Deus usa a senhora, mas sabe, apóstola, quando eu olho para o meu futuro, eu vejo o meu futuro incerto. Mas quando eu olho para o meu futuro, eu não consigo enxergar uma verdadeira e uma atual mudança. Deixa eu falar uma coisa para vocês. As pessoas, quando olhavam para Raabe, elas riam de Raabe. Elas zombavam de Raabe. Mas quando aquelas muralhas caíram, pessoal, só foi a casa de Raabe que ficou em pé. Quando aquelas muralhas de Jericó, porque Raabe, ela morava em Jericó, e era uma cidade que estava amaldiçoada por Deus. Deus amaldiçoou aquele lugar. E ali foi estabelecido, né, que tanto o lugar quanto pessoas que ali estavam e amavam estar naquele lugar seriam amaldiçoadas. Mas Deus enviou alguns homens ali de Deus naquele lugar, aonde Raabe os atendeu. E dentro do coração de Raabe, mesmo ela não vendo, gente, olha só, mesmo Raabe não vendo expectativa de mudança na vida dela,
ela quis conhecer o Deus daqueles homens que estavam ali, que é o nosso Deus vivo. O Deus de Raabe não era o Deus daqueles homens pela qual Deus enviou ali aqueles homens ali, não. O Deus dela, né, era outro. Mas quando Deus enviou homens ali, onde ela morava, e ela os recebeu, ela falou para eles: nossa, vocês que aqui estão, todos nós temos muito medo do Deus de vocês, porque nós ficamos sabendo que foi o Deus de vocês que fez com que um mar se abrisse. Nós ficamos sabendo que foi o Deus de vocês, tá? Que afogaram os egípcios. Nós ficamos sabendo. Então, Raabe começou a ter uma conversa ali com aqueles homens, e ela começou a demonstrar ali para aqueles homens a curiosidade, a reverência, o respeito e a aproximação que ela poderia ter com esse Deus. Porque ela imaginou, assim como esse Deus, ele abriu o mar vermelho, ele pode também mudar a minha vida, ele pode mudar a minha sentença. A sentença de Raabe, pessoal, era ela ser uma mulher que ela já era adúltera e morrer, né? Adúltera, não tendo família, né? Não tendo um lar. Mas Deus, quando entrou, aleluia, na vida de Raabe, ele mudou a sorte de Raabe. Eu quero falar para alguém que está me assistindo, e às vezes você fica depressivo, você fica mal, você chora. E você fala assim: Deus, por que o Senhor não muda a minha vida? Deus, por que o Senhor não muda a minha história? Eu não sei quem é você, mas Deus me fala de uma pessoa, de alguém que está aqui nesta live, e você tem hora, bate uma depressão em você. E você fala: Senhor, muda o meu destino, muda a minha história. Será que eu nasci para ser assim? Será que eu nasci para ter que morrer assim? Deus está falando com alguém nessa live de hoje, em nome de Jesus. E assim como ele mudou a sorte de Raabe, ele mudou, pessoal, a sorte dela. Ele pode mudar a sua hoje mesmo, em nome de Jesus. Ele pode mudar. Raabe ali, ela estava cheia de julgamentos, cheio de perito vigiando, controlando a vida dela. Mas mesmo pessoas vigiando e controlando, perito ali monitorando a vida dela, existia um Deus que olhava para a vida dela e dizia: vai dar tempo e vai dar certo. Eu não criei esse projeto para ser falido. Deus, quando olhava para a história de Raabe, Deus, quando olhava para Raabe, ele declarava: eu não a fiz para ser um projeto falido. Eu não a fiz, tá entendendo? Deus está falando com alguém aqui nessa live de hoje. Eu te fiz para você dar certo. Eu te fiz para você vencer. As pessoas riam de Raabe, davam gargalhada, riam de Raabe, mas acabou que na história toda, pessoal, quem riu por último foi ela. E ela riu muito melhor. Deus está falando com alguém nessa live de hoje. Hoje você pode até chorar. Tá entendendo? Hoje você pode até chorar, mas amanhã você estará rindo e dando a volta por cima. Deus fez o que seria o fim voltar a ser começo, pessoal.
Deus fez o que seria o fim, seria o fim dela, seria o fim daquelas pessoas. De verdade foi o fim daquelas pessoas, de verdade foi o fim daquele lugar, mas não foi o fim dela, não foi o fim da família dela. Deus fez aonde seria o fim, Deus fez aonde seria o ponto final, se tornar um ponto e vírgula e ter continuidade. E uma continuidade de sucesso, uma continuidade, uma história que valesse a pena ser contada. Olha, pessoal, Deus acreditou em quem ninguém queria acreditar. Deus acredita em você. Você tem que ter isso dentro do seu coração. Deus acreditou, gente, em quem Deus acreditou em quem ninguém queria acreditar. Ninguém queria acreditar em Raabe. Projeto falido, diziam eles. Não tem como dar tempo, não tem como dar certo. Né? Mulher infrutífera, amaldiçoada, quantos julgamentos, quantas palavras de maldição. Talvez você está aqui nessa live de hoje e você nem faça mais algumas coisas que talvez você um dia já fez, porque Deus tem te tornado um ser humano mais espiritualizado e um ser humano melhor. Mas ainda assim o povo é cruel e joga na tua cara, muitas das vezes, coisas que às vezes você nem lembra mais do que você já fez. Sabe? E isso muitas das vezes te machuca, isso muitas das vezes isso te dói. Tá entendendo? Isso te fere, isso te machuca. Deus manda dizer para você, em nome do Senhor Jesus, quem ri por último, minha filha, ri melhor. Raabe de meretriz se tornou uma grande mulher, uma pessoa respeitada dentro da Bíblia. Quem diria? Não tinha respeito de ninguém. Ninguém daquela cidade respeitava Raabe como uma mulher. Ela era uma pessoa desrespeitada. Mas foi justamente, pessoal, essa pessoa que todos tratavam com desrespeito, que teve o respeito maior dos céus. Vocês têm que entender isso. Bota isso na cabeça de vocês. Quanto mais alguém tentar te tratar de maneira desrespeitosa, é claro, se você não fizer nada por isso, mas Deus vai olhar para você e Ele vai dizer, você merece o meu respeito. Quanto mais alguém te julgar, você está entendendo esse negócio? Mas Deus vai dizer para você, não te julgo, eu te acolho, eu te acolho. Deus, Ele não julga, Deus, Ele acolhe. E eu vejo pessoas aqui que estão aqui, que muitas das vezes você nem chora, mas você chora por dentro. Você já chorou tanto, que hoje em dia quando você chora por dentro. O que é chorar por dentro? É você ficar na sua, ficar amargurado, muitas das vezes se isolar. Você fala, quer saber, eu quero ficar quieta, eu quero ficar na minha, porque eu sei que uma hora Deus vai me honrar. Eu não sei para quem está indo essa mensagem, mas tenho certeza que Deus está me usando pela misericórdia de alguma maneira para abençoar alguma vida aqui hoje. E fazer você entender que Deus, Ele continua mudando o decreto. Deus, Ele continua mudando sentença. Deus, Ele continua, tá? O mesmo Deus, tá? O mesmo Deus que foi na época
de Raabe é o mesmo Deus. O nosso Deus, pessoal, ele é imutável. Ele não muda. A gente muda. Você, eu, nós mudamos. Nós mudamos, mas Deus não muda. E Deus, ele olhou para a história de Raabe e falou: eu vou mostrar para todos que eu sou como aqueles que ninguém acredita. Eu sou como aqueles, sabe? Tem alguém aqui que você fala: eu sou uma pessoa desacreditada. Quem é você? Tem alguém que está aqui na live e você fala assim: eu sou desacreditado por todo mundo. Sabe, o desacreditado são pessoas que ninguém acredita em você. Deixa eu falar uma coisa. Você, em Deus, vai sempre se tornar a maioria. Bota isso na sua cabeça. Você, em Deus, você sempre vai se tornar a maioria. Tá entendendo? E você é mais forte do que você imagina. Você é mais forte do que você imagina. Você tem aguentado muito, você tem suportado muito. Deus me fala de uma grande reviravolta. Deus me fala de uma grande, sabe, de uma grande virada. De uma grande virada em que Ele vai fazer aqui com alguém. E vai ser no de repente, tá? Vai ser no de repente de Deus, em que vai acontecer uma virada na sua vida, e nessa virada vai mudar, Deus vai mudar a sua sorte. Quem ri de você vai depender de você. Quem ri de você vai aplaudir você. Quem ri de você, você está entendendo? Vai procurar você. Quem ri, quem sabe, quem desacredita de você, vai olhar para você e vai ter que, sabe, dizer: quem te viu, quem te vê. E quem viver, verá. Quem viver, verá. A obra perfeita, pessoal, o que Deus faz na vida daquele que se alinha à vontade de Deus. Que se alinha à vontade de Deus. As pessoas que estavam ali em Jericó, elas não queriam nada com Deus de Israel, não, pessoal. As pessoas que estavam ali em Jericó queriam levar suas vidas a modo, sabe, qualquer coisa. Mas Raabe, mesmo ela sendo quem ela era e fazendo o que ela fazia, criou-se dentro dela um interesse e um respeito de ela se aproximar desse Deus, mesmo que fosse por aqueles homens. Por isso que a gente fala e a palavra afirma que o nosso Deus, gente, ele é um Deus de aliança, né? Quando a gente estabelece uma aliança com Deus, aliança é compromisso. Quando a gente estabelece uma aliança com Deus, quando a gente estabelece um compromisso com Deus, Ele também agirá de maneira mútua com você, da mesma forma com você. Deus, Ele não volta atrás daquilo que Ele fala. Eu sei que tem pessoas que estão aqui nessa live e você está esperando não é de agora. Eu sei que tem pessoas que me acompanham já tem um bom tempo. E nesse bom tempo que você está acompanhando, você ainda está esperando algo da parte de Deus de te acontecer. Essa mensagem é para você também. Deus manda dizer para você que Ele não volta com a palavra dele, não. Ele não é menino para ele mentir, nem filho do homem para que ele se arrependa. Eu estou na igreja, pessoal. Um lugar poderoso em milagres. Graças a Deus. Eu não tenho dúvida nenhuma do ministério em que Deus, do ministério e do mistério em que Deus Ele me usa, através desse ministério em que Ele me presenteou. Eu vou falar, já falei para vocês, não vou entrar nesse assunto porque eu já falei algumas vezes.
Eu já vi tanta coisa acontecer. Que olha, não tem como eu não dizer que eu possa ter dúvida de algo que Deus possa fazer. Eu já vi o sobrenatural diante dos meus olhos acontecer. Através desse ministério. Eu quero falar para você, presta atenção, gente, que é impossível Deus não fazer aquilo que Ele te prometeu. Você, claro, precisa estar alinhado à vontade de Deus, como você já tem estado. Que é só de você estar nas lives, Deus Ele tem visto. Tá entendendo? Um interesse, um empenho, um esforço, uma perseverança. E foi parecido com o que Deus ele enxergou em Raabe. As pessoas que estavam em Jericó, elas não estavam se importando com nada, mas enquanto elas não estavam se importando, Raabe estava se importando em querer ouvir o que aqueles homens traziam de Deus para a vida dela. Vocês estão vendo a diferença? Por isso que Deus ele nos honra. Por isso que chega o momento do choro se tornar alegria. Por isso que chega um momento, pessoal, de Deus nos contemplar com a nossa vitória. Por isso que chega vai chegar o seu momento. O seu momento vai chegar. Chegou para Raabe, uma desacreditada. Chegou para Raabe, uma pessoa que ninguém dava crédito para ela. Chegou para Raabe. E a bênção que Deus entregou, gente, na vida dela foi tão grande, tão grande, tão grande que se estendeu até a família dela. A palavra fala, né, que a família dela, quando Deus fez aliança com ela, Deus fez também aliança com a família dela. Então, nem ela, nem a mãe, nem o pai, nem os irmãos, fala a palavra de Deus, pereceram. Ninguém pereceu, ninguém sofreu, ninguém morreu. Quem tem promessa não morre, pessoal. Antes da promessa ser cumprida em nossa vida. E Deus ele tinha uma promessa de tirar ela daquela situação, daquela vergonha, daquela zombação, daquela vida infértil em que ela tinha, naquela vida falsa, aquela vida de mentira, aquela vida sem futuro. Deus manda dizer para alguém aqui que está nesta live, eu tenho um futuro muito grande para você. Um futuro de paz. Eu tenho um futuro muito grande para vocês. Aleluia. Glórias a Deus. Eu tenho um futuro muito grande para cada um de vocês. Esse é o nosso Deus, pessoal. Um Deus que não faz acepção de pessoas. Esse é o nosso Deus, pessoal. Um Deus que nos conhece, reconhece e nos entende de dentro para fora. Raabe, ela era o que ela era, uma meretriz, uma prostituta. Mas Deus não olhava e não enxergava ela, né, como a tal, mas ele olhava ela de dentro para fora. Deus, ele quer o que está dentro de vocês, entendeu? Ele quer o que está dentro, ele quer o coração, ele quer a intenção. E era isso que Deus, ele queria, entendeu? De Raabe, e ela conseguiu demonstrar muito bem para Deus. E por conta de ela conseguir demonstrar para Deus aquilo que Deus queria ver, ela recebeu a salvação, né? Ela recebeu a salvação. Ela, a família dela, tudo que ela tinha. É incrível. Tudo foi destruído, pessoal. Todas as pessoas ali morreram, tudo foi abaixo. Tudo virou pó e cinza. Mas a casa daquela mulher ficou intacta. Deus preservou.
Deus preservou, pessoal. Escute. Deus manda dizer para alguém aqui que Ele tem um amor muito grande por você. E não dê atenção a certos julgamentos que dizem a seu respeito. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você é o que Deus diz que você é. E você tem sido mais forte do que você imagina. Você tem sido mais forte do que você imagina. E grande vai ser a virada, vai ter festa, vai ter comemoração. Vai ter aí assunto para muita gente. Vai ter assunto aí para muita gente falar do teu nome. Porque o que Deus ele vai fazer na sua vida vai dar o que falar. O que Deus vai fazer na sua vida vai dar o que falar, vai dar o que falar. Vai ser maior do que você espera, vai ser maior do que você pede, vai ser maior do que da forma que você ora, vai ser maior. E muitos olharão, verão e dirão: quem te viu, quem te vê. Vai ser lindo. Assim como foi lindo o testemunho de Raabe. Assim como foi lindo a transformação na vida dela. Sabe, Simone? Será na vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus. Deus quer salvar vidas aqui hoje. Amém? Deus quer salvar vidas aqui hoje. Você pode até estar chorando, mas quem ri por último ri melhor. Ela sorriu, e quando ela sorriu, já não tinha mais ninguém para rir com ela, que estava tudo morto, já estava tudo destruído, acabado, mas ela conseguiu sorrir. Não se importa se tem alguém rindo na sua frente. Não se importa se tem alguém rindo primeiro, sabe, mais feliz do que você. Ai, fulano é mais feliz do que eu. Ai, fulano, ei, calminha. Sua hora está chegando. E quando a sua hora chegar, tá, vai ser algo firme, concreto, que não vai mudar. Vai ser para a vida toda. Porque vai ser algo abençoado por Deus. Você está entendendo esse negócio? Gente, vocês estão apertando o dedo no like? Eu até esqueci de pedir. Você que está aí, ó, pessoal, não esquece de apertar o dedo no like. Tem que apertar nos 3 pontinhos. Aperta aí, tá bom? Para a plataforma ela enviar para muitas pessoas. Tá? Essa live aqui que a gente faz, eu não faço sozinha, eu faço com vocês. Por isso que eu falo sempre, não fica quietinho aí não. Conversa comigo, bota comentário. Eu gosto de fazer a live com vocês. Eu sou alimentada junto com vocês, pessoal. Eu sou fortalecida junto com vocês. Esse Deus, ele é maravilhoso. Transformador, modificador, e a sua vida e a sua história está sendo visitada nessa noite. Assim como ele modificou, alterou, abençoou, transformou, restituiu a vida, a história todinha, a casa, a família de Raabe. Que ele faça na vida de cada um de vocês, de cada um de nós, nessa noite de hoje, para o nome dele ser exaltado, glorificado, enaltecido sempre. Não se preocupa com o julgamento, tá? Quem está te julgando hoje também está sendo julgado por Deus. Quem está te julgando hoje, tá entendendo? Também está sendo julgado por Deus. Coloca na mão de Deus, que Deus ele sabe como ele tem
que trabalhar. Amém, gente? Vamos orar em nome de Jesus? Obrigado, Jéssica. Obrigado pela sua oferta, tá bom? Que Deus ele te recompense muito mais, tá? Do que você ofertou aqui nessa live na minha vida, em nome de Jesus. Vamos orar em nome do Senhor Jesus? Vamos falar com Deus nesse momento? Gente, eu amo vocês, sabia? No fundo do meu coração. Eu amo a vida de vocês. Se eu pudesse, eu abraçava todo mundo. Mas acredito que com essas lives que a gente faz, a gente se abraça. E talvez a gente se abrace melhor do que se estivesse se abraçando pessoalmente. Não tô triste não, Fernando. Eu sou assim mesmo. E eu gosto de demonstrar o meu sentimento. Hoje em dia as pessoas estão muito secas, muito robótica, né? Tá tudo muito robótico. A gente tem que deixar Deus nos usar de verdade. Sabe, Fernando? Sabe o que acontece? Você colocou aí, não fica triste. Eu não tô triste, não. Fica em paz. Tá tudo de boa, graças a Deus. Tudo conforme a vontade de Deus. Mas olha só, Fernando. A gente que é profeta, profeta de verdade, a gente sente o que vocês sentem. Não é fácil ser profeta. Profeta não é aquele que quer ser, não. Ah, eu quero ser. Eu não escolhi para querer ser profeta, não, gente. Foi Deus que me escolheu. Entendeu? Então, a gente acaba, o profeta, isso é bíblico, ele acaba sentindo o que o povo sente. Entendeu? Acaba sentindo o que vocês sentem. E tem alguém aí que tá assim um pouquinho, ou provavelmente, mas já vai melhorar em nome de Jesus. Porque Deus, quando ele entra na nossa vida, ele muda tudo. Ele muda tudo. E ele está mudando hoje a sua história, eu creio. Está mudando a sua história. Eu não sei quem é você, mas eu creio que a minha missão aqui está sendo cumprida, assim como a sua, de estar recebendo essa mensagem. E vidas serão restauradas e modificadas em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar em nome de Jesus? Vamos orar. Deus, obrigado, Senhor, por essa ministração. Obrigado, Jesus. O Senhor nos dá força. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada pessoa que nesse momento está comigo. Que o Senhor os alcance. Os abençoe. Que eles sejam, meu Pai, alcançados pela Tua graça, pela Sua misericórdia, pelo Teu poder, cada um que aqui está. Precisa que coisas aconteçam em suas vidas. E eu te peço, Jesus. Eu te peço, eu estou te pedindo, Deus. Entregue a eles o que eles precisam, Jesus. Eles estão acreditando em suas profecias. E a tua palavra, ela é fiel para ser cumprida. Então eu estendo as minhas mãos e eu declaro e profetizo que o Senhor, meu Pai, transforme a vida deles da água para o vinho. Faça acontecer
de verdade, aquilo que eles têm sonhado. Tem pessoas aqui que têm sonhado tanto para que algo logo venha acontecer. Eu te peço, Jesus, materialize através de sinais, mostra de maneira concreta, em nome de Jesus, que o que o Senhor vai entregar na vida deles seja materializado com força e poder, em nome de Jesus, Deus. Joga por terra todo o levante do inimigo, toda obra maldita do inferno seja aniquilada, anulada em nome de Jesus, e que cada uma pessoa que aqui está seja alcançada, visitada com o teu poder. Restaura, muda, transforma, faz, meu Pai, o seu mover na vida dessas pessoas. Permita que cada uma que aqui está, cada um, seja alcançado com o teu milagre. E que cada um deles, meu Pai, o Senhor possa continuar a falar com eles através de sonhos. Testifique cada palavra que foi colocada aqui. Trata no coraçãozinho deles, Jesus. Trata o coração dela. Que o coração dessa menina linda, desse homem de Deus, valoroso, corajoso, seja visitado pela tua unção. E faça cada um deles entenderem que nós, muitas das vezes sozinhos, somos sempre a maioria. Seremos sempre a maioria. Mesmo que pessoas olhem para a gente e falem, tá sozinho? Deixa eles pensarem. Quanto mais sozinho você fica, a gente fica, mais Deus está pertinho de nós. Junto com todos os anjos. Obrigado por esse momento, Jesus. Minha missão está cumprida de hoje. Assim como cada um deles, Senhor. Eu os entrego e os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que assim seja, assim será, em nome de Jesus. Amém? Vai ter virada. Vai ter volta por cima. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, pessoal. Se tem uma coisa boa, é você chorar na presença de Deus. Como é bom. Às vezes, pessoal, as pessoas perdem muito tempo chorando por conta dos problemas, né? Mas quando você chora diante de Deus, não pelos problemas, mas de a gente, sabe, sentir Ele, que Ele tá perto da gente, sentir que Ele está em concordância, está em concordância com aquilo que a gente está falando, isso não tem preço, jamais. Então a melhor coisa que tem é você se declarar e chorar diante desse Deus que é tão maravilhoso, espetacular, invencível, sobrenatural e mora dentro da gente. Ele mora dentro de vocês. Ele está dentro de vocês. Bota isso na sua cabeça. Ele está dentro. Esse Deus invencível. Por que você aguenta tanta coisa? Porque o Deus invencível, Ele está dentro de você. Obrigado, Jesus, pela sua presença na nossa vida. Enquanto eu estou falando, estou olhando ali no... Deixa eu ver se consigo mostrar para vocês. Lugar de conhecer a glória de Deus. Vamos ver aqui se vai aparecer. Olha lá. Estou olhando lá para o altar. Lugar de conhecer a glória de Deus. Amém? Que nesse altar que tem tanto milagre, tem tanto compromisso, responsabilidade, vida com seriedade. Que nesse altar
Que agora você consegue enxergar a unção que está nesse altar. Você receba na sua casa, na sua vida, no seu ministério e em tudo que você tem. Em nome de Jesus. Amém? Quando a gente está, pessoal, quando a gente está envolvido com as coisas de Deus, a gente não tem vontade de sair dessa atmosfera. 10:11 da noite e eu tô aqui. Entendeu, gente? Aqui é minha casa também. E a gente se sente bem dentro da casa de Deus. Fica com Jesus, tá bom? Vencedores e vencedoras, tem um descanso maravilhoso e muito abençoado. Se Deus assim Ele quiser, Ele continue a falar com vocês. Em nome de Jesus. Amanhã a gente vai estar juntinho, tá bom? Orem por mim. Pela minha casa, pela minha família, pelo meu ministério, tá bom? E amanhã a gente vai estar junto novamente. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreve aí no canal, tá? Em nome do Senhor Jesus e aperta o dedinho no like. Vai ter continência aí para os soldados de plantão. Já tem até general na live, general de Cristo. Fiquem todos na paz, pessoal. Até amanhã. Bom descanso. Deus abençoe.